O Senhor é minha luz e salvação. Salmo 26. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E de fato, é Deus que deve iluminar os nossos passos para que de fato encontremos o caminho da salvação. E tal caminho é feito mediante as nossas escolhas, a partir das circunstâncias as quais nós vivenciamos, e perante isso damos resposta e testemunho daquilo que acreditamos. Na primeira leitura de hoje do livro do Gênesis, capítulo 15, dos versículos 5 ao 12 e versículos 17 ao 18, trata sobre o chamado de Abraão e a promessa de descendência. E o chamado é um chamado à fé. Deus leva Abraão para fora de sua tenda, ele apresenta uma promessa aparentemente impossível, uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Esse momento é fundamental, pois marca a justificação de Abraão pela fé. Um princípio que será essencial em toda a Escritura, conforme nós vemos em Romanos 4, versículo 3. E vejamos que, pelo contexto, Abraão já estava idoso e sua esposa Sara era estéril. Humanamente, a promessa parecia inalcançável. E Deus usa um elemento natural, as estrelas, para reforçar a imensidão da promessa. Vejamos bem, para Deus seria possível, sim, mas o intuito aqui é uma profundidade da promessa. Pode parecer exagerada a ideia, mas exatamente para mostrar que aquilo que é prometido por Deus não é alterado, não é algo negociável. Sendo Deus fiel, ele permanece constante naquilo que promete. E Abraão, apesar de crer, pede um sinal concreto de que herdará a terra prometida. Deus então estabelece um ritual de aliança, algo comum no Oriente Médio antigo. Os animais partidos era um costume entre povos antigos selar acordos passando entre os animais cortados ao meio. Isso simbolizava que se a aliança fosse quebrada, o responsável sofreria um destino semelhante. E nesse sentido, é o próprio Deus que manifesta sua presença como um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passa entre então os animais partidos. E nesse sentido, aponta para que a fé exige uma confiança no invisível. Por mais que nós queiramos ver, queremos tocar, sentir todas as dimensões da nossa fé, devemos lembrar que não se trata apenas daquilo que se vê, daquilo que se sente, mas daquilo também que se vive, daquilo que se transforma, daquilo que se espera. E principalmente o fundamento de tudo, Deus é fiel às suas promessas. E a aliança de Deus conosco é irrevogável. E devemos refletir sobre a nossa resposta a tal aliança. E no que diz respeito à aliança de Deus ser irrevogável, em Jesus essa aliança alcança seu ápice, ou seja, o seu máximo, pois é selada com o próprio sangue de Cristo na cruz. A presença do fogo no Antigo Testamento aponta para o Espírito Santo que hoje guia os fiéis. E podemos nos perguntar: quais são as estrelas que Deus me convida a enxergar, mesmo quando a promessa parece distante? E de que forma nós podemos renovar nossa confiança na fidelidade de Deus? Nós não podemos simplesmente deixar que certos acontecimentos da vida roubem a nossa fé e devemos pensar como combater os desafios do dia a dia. E com isso, nós já podemos refletir sobre a segunda leitura na carta aos Filipenses, capítulo 3, dos versículos 17 ao 19, e depois capítulo 4, versículo 1.
onde começa assim: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vós diz muitas vezes, e agora eu repito, chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Vejamos, nós não podemos esquecer que nós somos cidadãos do céu e de lá aguardamos o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos a profundidade disso. Nós somos cidadãos do céu. A nossa cidadania está, na realidade, na pátria do cristão, que é o céu. Mas nós não podemos vivenciar a vida esquecendo dos nossos desafios, da realidade do hoje. Embora tenhamos muitas seduções no mundo, não podemos perder consciência de quem somos, como estamos caminhando e para onde nós queremos ir. A caminhada quaresmal ou uma caminhada de reflexão e de penitência vai muito além de um tempo litúrgico. O tempo litúrgico ele vai norteando, nos apontando para momentos de reflexão, mas o contato, a comunhão e a experiência profunda com Deus deve ser constantemente. E nesse sentido de experiência profunda, nós temos no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 9, dos versículos 28 ao 36, a transfiguração de Jesus, onde Jesus leva consigo Pedro, João e Tiago, sobem a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. E eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Então, nesse sentido, a própria revelação mística, por assim dizer, de Jesus, traz uma dimensão de que existe sim a glória, e que bom, e quão felizes nós somos dessa esperança que temos na glória. Mas Moisés e Elias estavam falando sobre a morte de Jesus. Ou seja, só há sentido o caminho da glória, o caminho da ressurreição, se houver o caminho da cruz e da crucificação. É preciso, então, todo sofrimento para que, então, alcance o ápice do sacrifício. E a vida humana, muitas vezes, é isso, repleta de sacrifícios, de renúncias, de perdas, mas aquilo que nós não podemos perder é a fé. Assim como na primeira leitura, aquilo que Abraão enxergava muito além é uma questão de fé. Na segunda leitura, em Filipenses, para de fato não perdermos a fé na nossa cidadania das realidades celestes. E dessas realidades celestes, Jesus nos aponta para a transfiguração, mas que nós não percamos de vista a nossa caminhada terrestre, pois é por essa caminhada que nós vamos conseguir trilhar o caminho da salvação. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.